convidar todos a fechar os olhos, elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a oportunidade bendita dessa casa, agradecer a Jesus por ter nos dado força, por ter chegado aqui, Senhor, e que possamos estar aqui de ouvidos atentos e coração aberto com as palavras do Seu Evangelho que aqui foi falada pelo nosso irmão ali. Chegue até nossas mentes, chegando aos nossos corações e ainda mais, para termos força de pôr em prática no nosso dia a dia. Senhor Jesus, é com muita alegria que abrimos os trabalhos dessa noite. Obrigado por tudo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Cláudio falou de vocês vão aprender. Ai, meu Deus do céu, colocou uma responsabilidade. Nós vamos aprender e aprender juntos, né? Divaldo já fala, o ouvido que mais precisa ouvir é o que está mais perto da boca. Eu gosto de trazer sempre esses temas que dão uma sacudida na gente, para a gente levar para o dia a dia, né? Porque principalmente falar sobre os nossos sentimentos, a gente reconhecer que a gente tem as nossas imperfeições, que a gente fica triste, que a gente fica com raiva, que às vezes a gente quer chutar o balde, que a gente fica desanimado, são sentimentos que ainda são naturais a nós, né? Mas que a gente, combatendo o bom combate, a gente pode tentar, né, aos poucos, desvencilhar dessas nossas imperfeições. A gente está aqui para isso, né? E aos pouquinhos enxergar um pouco mais além do que aquilo que a gente está, às vezes, circunscrito. Eu coloquei esse trocadilho, desânimo, negação da alma, porque eu gosto muito de dar uma brincada com as palavras, né, e trazer um pouco da etimologia, né, compreender por que a palavra foi colocada dessa maneira. Aí foi procurar, né, ânimo vem de ânimos, alma, anima, elas têm mais ou menos a mesma fonte. E aí a gente completa, não existe ânimo sem alma, porque se eu sou alma, para existir o ânimo, eu tenho que existir, né? Agora, ao mesmo tempo, como a gente é criado para crescer, para evoluir, e Deus quer que a gente evolua para a nossa felicidade, então a alma tem que tem latente, mas tem que estar sempre em ânimo, em caminhada, em jornada. Quer dizer, nós somos feitos para progredir, para caminhar para frente, ainda que muitas vezes a gente coloque esse prefixo antes, né? Desânimo, que é negar a alma, a brincadeira do trocadilho, brincadeira entre aspas do trocadilho, que a gente desanima, a gente não quer movimentar. E se a gente não se movimenta no sentido de crescer, de tentar nos melhorar, de deixar os fardos de lado, o que acontece? A gente vai ficar estagnado, né? Atrasado. Vai continuar caminhando, talvez com um passo mais lento, ou às vezes com um passo mais rápido, às vezes um pouco, né, quase parando, as passos de tartaruga, mas sempre no sentido de seguir em frente. Neil Lúcio, numa mensagem que ele fez junto a Chico Xavier, tem uma mensagem de um senhor, uma fábula que ele conta, uma parábola, perdão, que ele conta que havia um senhor que trabalhava de forma diligente, uma boa pessoa, uma pessoa que era respeitada na sua comunidade, né? Aquela pessoa que serve de exemplo para outras e que trabalhava diligentemente, né? E era admirado por muitas pessoas. Então, fizeram uma sociedade dos inimigos da humanidade, a ignorância, a calúnia, a maldade, a discórdia, a vaidade, a preguiça e o desânimo. Falou, olha, a gente tem que fazer um complô entre nós aqui para derrubar esse homem, porque se as pessoas seguem o exemplo dele, se a gente o derruba, outros também cairão com essa queda. Então veio primeiro a ignorância. E a ignorância falou que aquele homem estava envolvido com questões religiosas duvidosas, que não seguia os preceitos de Deus, e assim foi. Até que chegou um ponto, ele diligentemente, na percepção de que aquilo era um engodo, a ignorância estava enganada, ele a desculpou, porque ele continuou firme no seu propósito. Depois veio a calúnia, e a calúnia, né, falou, olha, ele está envolvido ele fica sozinho porque ele está envolvido com quadrilhas, com pessoas que estão na criminalidade, isso querendo disseminar, jogar uma semente ruim, né, numa mácula naquela pessoa, mas ele continuou perseverante e a calúnia, depois perceberam, estava enganada. Aí veio a maldade. A maldade, né, ateou fogo aos seus campos, envenenou a água que irrigava as vinhas, e ele
continuou diligente no seu trabalho, né, trabalhando com afinco, diz, contra as sombras do mal, tenho a luz do bem. Aí veio a discórdia, e a discórdia mexeu num ponto crucial da vida de nós, né, que é a família. Jogou um contra o outro, sofrendo com a dissensão entre os familiares, com a discórdia dentro da família. Mas mesmo assim ele se tornou perseverante e a discórdia foi por ele esquecida. Veio então a vaidade, né, enchendo a bola, né? Nossa, mas você é uma pessoa muito boa, você é isso, você é aquilo, né? E ele, sabendo que a vaidade em excesso, né, pode se tornar um tropeço no caminho, diz, e eu adoro essa frase, sou apenas um átomo que respira. E assim foi seguindo, toda glória pertence a Deus. Veio a preguiça falou, para que fazer hoje o que pode fazer amanhã? Muitas vezes a gente fala isso, né? Amanhã eu faço isso, deixa para depois, hoje já foi o suficiente. Mas ele não se deixou enganar pela preguiça e diz, meu benefício, meu dever é servir em benefício de todos até o fim da luta. E vencendo etapa por etapa, né, cada um desses membros dessa conspiração, veio o último deles, que foi o desânimo. Mas o desânimo, ao contrário dos outros, não sentou numa poltrona ao lado dele, não se colocou diante dele em discussão, chegou sorrateiramente e foi, na sua mente e no seu coração, colocando interrogações. Esforçar-se para quê? Né? Deus está aí e Ele pode fazer tudo. Quem mandou, né, você nascer nesse corpo que já está, né, com as suas limitações? E interrogação por interrogação, ele foi dando ouvidos ao desânimo. E foi então que ele foi vencido, pelo menos por um tempo, onde ele ficou 100 anos adormecido, porque deu vazão ao seu desânimo. E talvez a gente traga dessa mensagem justamente isso, né? Porque a gente vai deixando se levar pelo desânimo, a negação do seguir adiante, porque a gente vai olhando para o nosso lado, puxa vida, hoje meu dia foi desse jeito. Aí vem uma interrogação, por quê? Olha, aconteceu isso para mim, vem outra interrogação e eu vou, sem perceber, me contaminando e sem perceber porque eu estou, né, cabisbaixo. E deixando o desânimo abrir outras portas da minha vida para sentimentos negativos, para aquilo que não precisa ser carregado por mim. Né? Vem o pessimismo, a falta de vontade, o que não, enfim, uma série de coisas que vão deixando com que eu deixe de progredir, de me animar, de seguir em frente. Numa epístola de Paulo aos Gálatas ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Nós vivemos hoje, talvez hoje não, acho que durante as nossas encarnações, uma questão que se chama ansiedade. Nós queremos tudo muito rápido. E quando a gente muitas vezes não tem esse resultado rápido, e na maioria das coisas que a gente vai fazer, o resultado não virá assim, né, a um toque de dedo, né, de uma hora para outra, a gente cai em desânimo. Esquecemos que na vida a gente tem que semear, tratar da terra, né, nós mesmos, colocar o fertilizante, colocar água na medida certa, sol na medida certa, para que a semente comece a brotar e ela tenha o tempo dela para poder frutificar. Com a gente é assim. A gente trabalhar diligentemente, com perseverança, sabendo que tudo tem seu tempo. Não dar vazão a essas interrogações que a gente coloca na vida, eu falo essas interrogações que nos minam. Porque se questionar, se autoanalisar, isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, isso faz parte, precisa que a gente, né, se olhe para dentro de nós, para nós almas, para que o ânimo, que é o que é a nossa motivação, ela continue cada vez mais viva. Para que a gente no nosso dia a dia não precise se deixar dominar pelo desânimo, por essa negação daquilo que é da nossa natureza, que é caminhar para frente. Deus, Ele espera de nós e não faz por nós, Ele não nos criou, né, na sua totalidade com perfeição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso,
para que a gente tenha um mérito, para que a gente possa, poxa vida, eu consigo. É igual um filho da gente, quem é pai aí, sabe? Cada conquista que um filho tem, a gente fica mais orgulhoso, mais feliz, mais satisfeito do que o nosso próprio filho. Porque ele conseguiu com o seu mérito, com o seu ânimo. A gente deu um empurrãozinho, ensinou, ajudou, colocou ali os subsídios para que ele pudesse se desenvolver. Mas quando ele conquista com as suas próprias mãos, ele se sente feliz. Porque, poxa vida, eu sou capaz de fazer algo e nós somos. O desânimo, muitas vezes, é a nossa incapacidade de enxergar o que há de bom dentro de nós. Muitas vezes a gente dá vazão ao que está de negativo ao nosso redor, nas redes sociais, ao que o outro fala da gente, mas esquece de olhar o nosso potencial. E a gente baixa a cabeça como se não tivéssemos um valor que muitas vezes é maior do que muita gente que está ao nosso redor. A gente vê nas redes sociais, né, todo mundo postando isso, eu estou dentro daquilo outro, mas muitas vezes o coração da pessoa está tão amargurado, está tão triste. E a gente que está aqui do outro lado, fica, porque a gente muitas vezes precisa disso, né, desse paralelo da noite para reconhecer o dia, né, do branco para reconhecer o preto, da luz e por aí vai, desse paralelo, para compreender, para fazer uma comparação nas nossas vidas. E a gente vê o outro aparentemente bem, e eu, ao invés de, opa, que bom que ele está bem, eu também posso estar, não. Eu me sinto pior, eu me sinto desanimado. Né? E não deveria ser assim, porque todos nós temos essa força latente, essa ânimos dentro de nós. Nós somos criados para caminhar bem e sempre progredindo. Na questão 871, fala das leis morais. Desde que Deus tudo sabe, olha essa questão é interessante, Deus, desde que tudo sabe, também sabe se o homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual é a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Mais ou menos assim, se Deus é onisciente, se Ele tem toda a ciência, se Ele sabe tudo, se Ele, antes mesmo de que eu existisse, Ele já sabia a minha trajetória, né? O que de novo eu posso revelar para Deus? Eu não tenho nada porque Ele já sabe. Essa é a pergunta, e é interessante, acho que eu fico imaginando Kardec fazendo essa pergunta para a espiritualidade, falando, né, é uma pegadinha, acho que essa aqui é uma questão difícil de responder. Mas aí vem a espiritualidade e responde, tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado. Aí volta o item 119, porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixarão ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante Deus saiba muito bem com antecedência se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Aí continua daqui a pouquinho, mas se a intenção de Deus, quem sou eu para tentar entender a mente de Deus longe de mim, nos criasse simplesmente perfeito, onde estaria o mérito? Né? Com todo o conhecimento necessário, com toda a perfeição física ou espiritual, onde estaria o nosso mérito? Ele nos dá um parâmetro onde a gente, uma estrada, digamos assim, onde a gente, ou várias estradas, várias vias, onde a gente vai escolhendo o caminho de acordo com as nossas experiências, com as pessoas que estão ao nosso redor, com aquilo que a gente aprende, para que a gente sinta na pele, né, aquilo que o nosso progresso e os nossos fracassos, mas principalmente os nossos progressos, porque o fracasso, a gente nascendo de um mundo imperfeito, nós simples e ignorantes, né, a gente tem a tendência de seguir em frente. Nós não recrudescemos. Aquilo que a gente consegue superar, está superado e pronto. Né? Se eu vacilei é porque eu ainda não consegui ainda, né, me desvencilhar totalmente. Mas o que nos deixa animados é saber que a vida continua cada vez mais com as pessoas que estão ao nosso redor e que talvez não estejam presentes fisicamente, com o progresso contínuo, porque é um ganho diário. Imagina, sei lá, a gente há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, como a gente tem mudado. Imagina quando, de repente, a gente tem vindo à casa espírita e quantos nossos conceitos, a nossa maneira de pensar tem sido diferente.
né, a nossa percepção diante das dificuldades muda. As dificuldades vêm, as dores vêm, os sofrimentos vêm, mas a nossa maneira de agir diante de cada dificuldade, de acordo com a maturidade que a gente adquire nos animando, quer dizer, nos seguindo em frente, a gente vai tendo um ponto de vista cada vez mais maduro. Com o tempo a gente vai percebendo que, né, com a experiência, já passou por aquela situação, a gente enxerga de uma forma diferente e segue em frente, porque essa é a nossa razão de viver. Aí num comentário de Kardec ele fala, quanto mais, nessa mesma questão, 871, quanto mais se reflete sobre as considerações que teria o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inação, e de um acontecimento desgraçado, no desânimo. E num caso ou no outro, suas forças seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem, senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes por que deve passar para atingi-lo. Quer dizer, se eu tivesse ciência, se eu tivesse o conhecimento do que vai vir pela frente, do meu futuro, né, das duas uma, se eu sei que eu vou fracassar, né, eu já vou fracassar mesmo, então vou fazer igual o Wilson ali, vou cruzar os braços, não vou fazer, tô brincando, né, não vou fazer nada. Por quê? Porque eu estou fadado ao fracasso. Então, o que se há de fazer? Se eu não posso mudar, né, o tal do determinismo, será que é assim? E ao mesmo tempo, se eu sei que amanhã eu vou ter todos os louros, todas as conquistas, da mesma forma, vai vir mesmo, então não preciso fazer nada. Mas o progresso não se dá dessa maneira. O animar nos leva a querer sempre o melhor, a conquistar a felicidade, e a tropeçar no caminho, porque vamos tropeçar, e a gente tem que ter essa compreensão de que faz parte da vida o erro, os tropeços. Isso é natural. Agora, a diferença está em como que a gente enxerga isso, como a gente lida com cada situação, né? Com a experiência que a gente vai ganhando e com a sabedoria que a gente vai adquirindo. Porque cada tropeço também é uma oportunidade de crescimento. Poxa vida, eu agi dessa maneira, entrei nessa estrada, vi que essa estrada, né, me levou para um caminho muito escarpado ou não chegou a um lugar onde eu queria. Bom, da próxima vez eu aprendi com o meu erro, eu deveria pelo menos ser assim, e vou para um caminho diferente. Mas sempre motivados a seguir em frente, porque essa é a nossa destinação. E que muitas vezes o desânimo não nos deixa enxergar. Porque eu estou me anulando, né? Estou negando aquilo que é o âmago da minha natureza, que é seguir em frente. Tem uma fábula que diz que o diabo, né? E a gente sabe, só fazendo a ressalva, que a gente sabe que não existe nenhum ser destinado eternamente ao mal, mas é uma fábula, que resolveu vender as suas ferramentas de trabalho. E aí colocou lá a malícia, o ódio, os maus desejos, a inveja, o ciúme, a sensualidade, colocou ali em exposição, cada uma com o seu preço. E as pessoas iam ali para comprar aquela que achava mais adequada para fazer o seu propósito. E perguntando, como um vendedor perguntando ali, quanto que é essa, por que isso e tal, de repente vira uma ferramenta até um pouco gasta lá no cantinho e perguntaram, por que essa ferramenta está aqui? Por que ela, apesar de estar mais gasta, é a mais cara? Aí o diabo falou, essa ferramenta é o desânimo. Mas por que o desânimo é mais caro do que os outros? Ele falou, porque é o mais útil das ferramentas, porque vai chegando sorrateiramente e quando a gente se dá conta, ou nem se dá conta, ela já está instalada. E abrindo espaço para que outras ferramentas também possam atuar. Então, cada dia que a gente levanta, né, fala assim, hoje é o meu dia, eu tenho que seguir em frente. Porque se a gente não perseverar, e essa é uma dificuldade da gente quando desanima, né? Tá andando de bicicleta, andou um dia, faltou outro, daqui a pouco fica um mês, estou falando por mim. Né? Vai ter uns 2 meses que eu não pedalo.
né? Opa, eu vou ter que arrumar motivação. Mas na vida da gente, para levantar para o trabalho, né, para encontrar com aquela pessoa, para eu sair de casa um pouquinho da televisão e bater um papo com alguém na praça, para dar um oi para aquela pessoa que cruze o meu caminho, diferente de dar um oi no WhatsApp, se não tiver outras circunstâncias, tudo bem, mas chegar mais perto, brincar com o filho, né, aí, quando a gente vai percebendo e tomando posse dessas coisas, a gente vai se rejuvenescendo. A gente vai começando a entender que, puxa vida, que bom. Porque muitas vezes, associado ao desânimo, né, está o esquecimento das coisas boas que o animar nos dá, do que o seguir em frente nos dá, das oportunidades que nos são apresentadas quando a gente se motiva, né, a seguir em frente, e o encontro que com outras pessoas ou com outras circunstâncias nos faz ficar mais, né, cheios cada vez de mais. Nossa, que bom, porque, né, sei lá, a química do corpo da gente muda, né, e com isso a gente vai ser, poxa vida, eu quero mais dessa motivação. Associado muitas vezes ao desânimo está o pessimismo, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo desânimo quando a gente se contamina pelo pessimismo. Eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Acho que o mundo está muito complicado. Acho que meus filhos não fazem como deveriam, não agem como deveriam. Quer dizer, o pessimismo, ele acaba também sendo parceiro gêmeo do desânimo. Porque com o pessimismo eu posso me contaminar também para não seguir em frente, para não aproveitar, opa, peraí, né? Eu vou me animar a seguir e falar, mas não vai dar certo. Então, para que eu vou mover? Então, a nossa atitude mental é extremamente importante para que a gente deixe o desânimo e com ele as outras ferramentas que vêm. Aproveitar, né, que, opa, né, olha, eu não estou com muita vontade de acordar cedo para fazer tal coisa, né? Mas mudar o nosso foco para enxergar de uma outra maneira. Eu vou acordar cedo, apesar de... Porque eu vou enxergar os benefícios mais do que, né, o peso, os fardos que aquela atitude vai me oportunizar. E aí a gente começa a seguir em frente. Olha, nós muitas vezes a gente vai tomado pelas notícias que são diárias, esse momento político que a gente está vivendo, sem entrar juízo de valor, né? Mas esquecemos que tem coisas boas acontecendo no mundo. Eu vou fazer uma analogia só para a gente tentar, né, achar motivos. Acho que na programação neurolinguística fala disso, né, de você programar o seu cérebro. A gente muitas vezes está com a tendência a olhar o lado ruim, nosso GPS só olha aqui, nossa, você viu, morreu fulano e tal, aconteceu não sei o quê. Claro que a gente não vai ficar alheio, mas de repente mudar o foco, o GPS, peraí, tem coisa boa acontecendo. Por exemplo, a gente teve a Covid, nossa, tivemos perdas, aconteceram muitas coisas ruins, mas poxa vida, chegou uma vacina em tempo recorde. Há anos 80, anos 90, quem é jovem há mais tempo aí, isso eu li nos livros, a gente tinha pavor da AIDS. Só eu lembro, eu sou do tempo que a AIDS era chamada de SIDA. Não sei se é SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, tá certo, doutor? Não é? Depois é que mudou para o termo em inglês AIDS. E a gente ficava apavorado. Hoje, os tratamentos que estão tão avançados que não tem a cura propriamente dita, mas a carga viral está, em vários casos, extremamente baixa, que a contaminação só não fala cura porque tem ali sei lá, 0, né, de carga viral. Se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir, doutor. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, quer dizer, olha, quanta coisa boa tem acontecido no mundo. Tem um cientista brasileiro, Miguel Nicoleles, não sei se vocês já ouviram falar, que na Copa do Mundo 2014 ele tem uma pessoa tetraplégica que conseguiu dar um chute, o primeiro chute da Copa do Mundo. Não sei se ele ainda está nas pesquisas na Alemanha, né, com alternativas para que as pessoas possam caminhar apesar da sua disfunção, da sua limitação. Né? Então, assim, tem muitas cirurgias sendo feitas, né,
remotas com a robótica. Eu estou falando da área aqui, mas tem tantas outras coisas. Os pais que, por exemplo, estão ali se esforçando pelos seus filhos, dia a dia, falando, nossa, eu vou pagar ali para ele ficar aqui. Quantos pais aqui estão pagando para o filho estudar na universidade? Não na universidade propriamente dita, mas para manter esse filho aqui, ou num outro lugar, ou para proporcionar para ele uma... E o filho está ali sendo diligente, e a vitória dele fala, poxa vida, que bom, valeu a pena o sacrifício. E às vezes a gente não leva isso em conta. A gente se deixa tomar pelo pessimismo, olha o lado negativo, e com isso a gente nega a alma. Quer dizer, nós negamos a nossa capacidade de caminhar em frente. Então, não é para deixar de ser realista, né, a ficar alheio ao que está acontecendo, mas também procurar alimentar nós, almas, com, né, um ponto de vista um pouquinho diferente. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel fala, tem um trechinho, é bem grande, mas eu vou ler só o trecho que acho que serve mais para a gente trazer para o exemplo aqui, chama-se Seguindo em Frente, capítulo 23 do livro Ceifa de Luz. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Grifo, varre os escaninhos da alma, expurgando-te as lembranças amargas, e deixe que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberá que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz, no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Vou tentar resumir um pouquinho, que acho que dá para a gente interpretar de várias maneiras. Primeiro, varre os escaninhos da alma. Quer dizer, gente, né, o que a gente tem aquela bagunça dentro de casa, chega no final do dia ou no final de semana, o que a gente faz? A gente tira o lixo da casa da gente, limpa a casa e coloca lá fora. Não é verdade? Com a gente é a mesma coisa. O que são os nossos lixos espirituais, né? O pessimismo, a angústia, a mágoa, o rancor, o passado que muitas vezes a gente fica deixando ele apurrinhar a nossa vida. Varre isso de sua alma. Não é fácil, claro que não. Mas, animados, dia após dia, a gente consegue tirar da gente aquilo que não é necessário. Né? Aquela dor, aquela tristeza, aquela mágoa que não precisam fazer parte da gente. Por quê? Porque a gente dá espaço, sim, para o novo. Dá espaço para que as coisas boas possam acontecer para a gente dá espaço. Poxa, filho, se eu estou cheio de lixo espiritual, onde é que vai caber as boas emoções, os bons sentimentos, as alegrias, as vitórias da minha vida? Então, que eu expurgue isso, que eu varra esse escaninho, né, que, como disse aqui na mensagem, varra os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, porque... Eu gostei desse trecho, porque muitas vezes a gente fica tão remoendo, remorso do passado, de coisas que aconteceram, né, que a gente não esquece de lembrar do agora, desse momento. Poxa vida, não dá para mudar o que eu fiz, o que aconteceu comigo, né, os meus traumas. Mas eu posso aprender a lidar com isso, procurando, claro, as terapias, procurando a medicina, procurando a casa espírita, por exemplo, né, para que eu possa aproveitar, deixar a luz do presente e consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Porque a partir desse momento que eu começo a me esforçar e vejo que as coisas estão começando a, tijolinho por tijolinho, né, a construir uma história diferente, eu começo a me fortalecer. Né? E à medida que avanças caminho afora, entre a bênção de compreender, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A maioria de nós talvez está aqui na casa espírita para compreender as nossas dores, os nossos sofrimentos. E a partir do momento em que a gente compreende e que a gente coloca para dentro da nossa realidade, no dia a dia, aquilo que a gente pode fazer, poxa vida, eu não pensava que era dessa maneira. Olha, quem sabe isso, né? Essa carapuça está me servindo aqui. Então, peraí, o que eu posso fazer para poder mudar essa situação? Porque a gente está aqui para isso. Ou, caso contrário, se a gente não estiver aqui na casa espírita, ou seja onde for, para melhorar na igreja evangélica, na igreja católica, enfim, no terapeuta, sem o ânimo, o animar, o alma, peraí, então eu tenho que rever mesmo o que eu estou fazendo.
Porque a gente está aqui é para se tornar uma pessoa diferente daquela que a gente era ontem ou hoje de manhã. E isso nos motiva porque a felicidade vai vindo. A gente vai ter uma concepção diferente e as conquistas vão se dando também. Né? E com as conquistas, com as pequenas vitórias, pequenas entre aspas, porque a gente sabe o tanto que é difícil também a gente vencer, sei lá, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Mas à medida que a gente consegue essas, entre aspas, pequenas vitórias, a gente vai se animando para seguir em frente. Poxa vida, eu consegui, eu achava que não. Né? E acaba que a gente vai passando etapa por etapa, dia após dia, né? Conseguindo as pequenas vitórias. Tem momentos na vida que a gente tem vontade de largar tudo. Quem é que já não teve? Nossa, eu quero largar minha esposa, eu quero, né, largar desse meu emprego, eu quero deixar a minha cidade, eu quero abandonar essa vida. Né? A gente teve uma campanha nas casas espíritas falando do suicídio, a prevenção ao suicídio, que infelizmente ainda é uma realidade muito grande na nossa cidade, na nossa região, né? E que talvez que a gente precise de, sem fazer juízo de valor, né, de encontrar motivação para seguir em frente, porque essa é a nossa destinação. Né? Lei de liberdade, 843 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o homem tem o livre-arbítrio nos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. A gente tem o livre-arbítrio, só que aqui, né, às vezes, quando a gente fala de livre-arbítrio, as pessoas falam assim, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Né? Já que eu sou livre, né, livre estou, como a música da Frozen. Não é bem assim. Né? A liberdade vem com a capacidade que a gente tem de assumir as responsabilidades pelos nossos atos. Então Deus não fala assim, vou te dar todo o poder, porque sabe que a gente vai fazer besteira com esse poder todo na mão. Mas à medida que a gente cresce e que a gente tem condições de assumir com responsabilidade a liberdade que eu tenho, mais responsabilidades são colocadas na minha mão e mais eu vou crescendo, né, e seguindo em frente na minha jornada. A analogia que a gente faz é o pai que tem um filho, a mãe que tem um filho, a criança, né, à medida que ela vai crescendo é que ela vai deixando fazer certas coisas ou não. Eu não vou colocar um revólver, uma faca na mão de uma criança pequenininha, porque eu sei que pode acontecer, e muito provavelmente vai acontecer um acidente ali. Né? Um lápis apontado, a criança não tem condições ainda, porque isso ela não tem noção do perigo que aquele lápis, né, pode ferir e tal. Não vou deixar ela andar sozinha, colocar o dedo enfim. Né? Mas à medida que ela cresce, a criança cresce, nós somos crianças, né, espiritualmente falando, a gente vai adquirindo a responsabilidade e vai conquistando mais liberdade. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos dá, à medida que a gente tenha condições, ainda que a gente vai fazer algumas besteiras, mas que está dentro de um parâmetro. Porque até mesmo essas besteiras, eu acho que talvez até mais elas, fazem parte do nosso crescimento. São fertilizantes para que a gente possa seguir em frente. Então os erros que eu cometi, que nós cometemos nessas encarnações, né, e nessa, que a gente erra também nessa, porque a gente fica culpando só as encarnações passadas e esquece que a gente também está caminhando nessa aqui e a gente está fazendo, espero que menos besteiras do que antes, mas ainda assim dando alguns tropeços, isso faz parte. Mas a consciência que a gente tem, né, de que os tropeços também fazem parte da vida e servem para que a gente possa fazer como aquela analogia da flor, né, da planta, que vai ali, é um esterco ali que está usando para fertilizar algo que vai frutificar. Aí a gente começa a compreender melhor a nossa jornada e não vai querer abandonar o barco, porque eu sei que a oportunidade que eu estou tendo é uma oportunidade extremamente boa. A gente fala dessa encarnação, por exemplo, e você já deve ter ouvido dezenas de vezes aqui na Casa Espírita, né, que a encarnação mais importante que a gente tem é essa, né, que a do passado já foi, a que vem a Deus pertence, né, a Deus entre aspas, né, a ele, mas a nós com a semeadura que eu estou colocando hoje, agora que eu tenho a oportunidade, né, de pedir perdão para alguém que eu de repente magoei, de começar a rever os meus conceitos, né, porque a gente muitas vezes fica no mal de muquerela, né, murmurar, queixar, reclamar, lamuriar, que é o mal de muquerela, uma analogia, porque a gente fica nessa e esquece, peraí, mas o que eu posso fazer? Né? Como que eu posso melhorar a minha vida? Porque muitas vezes a gente quer que o outro resolva os meus problemas. A gente pode ser ajudado, a espiritualidade está aí para isso, para nos ajudar mesmo.
Mas a responsabilidade cabe a mim, com a minha liberdade de escolha, de fazer ou não, de adiar ou não. Mas sabendo que a gente tem as pequenas vitórias da vida, que a gente pode caminhar em frente, que cada vez que eu me animo mais, né, eu conquisto mais, então a gente começa a conquistar o que eu acho que é o desejo de todo mundo, né, que é a felicidade. A felicidade plena, né, ainda não é desse mundo, mas a gente pode tentar, né, aos pouquinhos, fazer com que ela faça parte da vida da gente, caminhando sempre em frente. No Livro dos Espíritos, né, tem você deve ter ouvido também bastante, do sábio que diz: conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Essa é uma frase que é muito conhecida dentro da doutrina espírita, se não me engano, ela é atribuída a Sócrates, mas enfim. E Santo Agostinho fala, né, como é que eu vou conhecer a mim mesmo? E fala para a gente deitar a cabeça no travesseiro no final do dia para fazer uma autoanálise. E conhecer a si mesmo também, por que eu estou desanimado? Né? Porque a gente fazendo tentando olhar para dentro da gente, não como o coitadinho de mim, porque muitas vezes quem está tendo dó de mim sou só eu mesmo, né? Porque as pessoas vão seguir o caminho delas, têm a vida dela para seguir. Claro que a gente vai ser ajudado, né? Mas se eu não me ajudar, sinto muito, eu vou ficar sozinho, vou ficar abandonado em algum ponto da minha vida ou da minha encarnação, né? Aí, então por que a gente não olha para dentro para tentar compreender as causas do meu desânimo, né? Ó, eu estou desanimado com o meu casamento, por que será? Né? Será que eu não estou conseguindo dialogar com a minha esposa? O que está acontecendo? Quer dizer, a partir do momento em que a gente começa a avaliar, será que o problema está comigo? Se está com ela, por que eu não posso dialogar com ela para que a gente chegue a um ponto em comum? O meu trabalho está ruim? Mas será que é o meu trabalho que está ruim mesmo? Ou eu que não estou sendo suficientemente diligente no meu trabalho? Né? Ou será que eu não estou me dedicando o suficiente? Ou então, por exemplo, eu estou me dedicando... Quer dizer, nessa análise a gente vai poder interpretar se o problema talvez não esteja conosco. E se estiver conosco é menos difícil de resolver. Porque aí eu posso tomar as decisões baseadas no fato, na verdade, e não em conjecturas e em interrogações, né? Quando a gente faz essa autoanálise, aí é o primeiro passo para tomar decisão. A gente fala do planejamento espiritual, né? Que a gente chega no plano espiritual quando tem condições, ajudado pela espiritualidade, vamos seguir esse caminho, né? Aquilo ali, acho que você deve fazer dessa maneira, e aí a gente vem para cá com esse planejamento. Mas esse planejamento também pode ser diário. Peraí, olha, eu não estou satisfeito com a minha vida do jeito que está. Então por que eu não... Sei lá, coloca lá no caderninho, cada um vai inventar a sua técnica lá, ou vai procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, a casa espírita, conversar com um amigo, enfim. Mas procurar os meios de começar a compreender, né, os porquês do meu desânimo. Principalmente nessa encarnação que a gente vive, porque muitas vezes esse desânimo que toma conta de mim hoje, né, já foi um ânimo que eu tive em outras ocasiões. Por que me animava antes e não me anima agora, por exemplo? Né? Quando a gente parte desse pressuposto de fazer essa analogia, aí a gente começa a compreender melhor, né, os passos que a gente deve dar para seguir em frente. E tem um amigo que cada um de nós tem, estou falando mas talvez sejam até mais, que é o nosso amigo espiritual. No Evangelho diz, cada um de nós tem o nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, que está ali à disposição da gente. Mas a gente muitas vezes vira o nosso foco ali para o que é ruim, porque, nossa, hoje eu estou desanimado, não sei o que está sendo, né? E esquece da espiritualidade que está ali para nos aconselhar, para nos fortalecer, para nos chegar e nos, né, dar uma injeção de ânimo, que vai porque eles já passaram pelas situações que a gente passa, eles têm experiência e sabedoria para nos ajudar, eles estão à nossa disposição. Não vão fazer aquilo, gosto de frisar isso, porque a gente coloca na escritura, vou fazer uma prova amanhã, me ajuda a tirar 10. Bom, então estuda, né? Quero ganhar na loteria, né? Tem uma brincadeira assim, quero ganhar, pelo menos joga, né? O mentor vai falar mais ou menos assim. Quer dizer, ele vai nos aconselhar, vai nos ajudar, mas quem tem que fazer, a responsabilidade por fazer, é minha. Mesmo porque o mérito também na hora da conquista vai ser meu, mas ele nos ajuda. A parte do mérito é como a gente fala, eu consegui. A gente vê isso muito em formatura, né? A pessoa vai lá, forma,
né, joga, esqueci o nome, para cima lá, comemora bastante, depois, né, essa conquista aqui também, a conquista dos meus pais, a conquista da minha namorada, do meu namorado, a conquista, né? As pessoas fazem parte da conquista, mas a conquista principalmente também se dá pelo esforço que a pessoa empreendeu. E espiritualmente é assim também. Nós estamos tendo esses apoios, essa espiritualidade que nos ajuda, que nos fortalece, mas, né, quem deve ser dirigente desse trabalho sou eu. E onde que a gente encontra a motivação? Né? Cada um dentro da sua realidade. Talvez aquilo que a gente está falando aqui hoje sirva para você de uma maneira, mas para você sirva de outra, mas serve para todos nós. Cada um vai trazer essa experiência para si. Tem uma fábula que chama de As Flores. Uma senhora, ela chegou num cemitério, junto com o seu motorista, mandou o motorista ir lá chamar o porteiro do cemitério, falar, né, e chamou o moço, falou, o que essa senhora está querendo comigo? Ela falou assim, não senhor, eu mando para o senhor, de quando em quando, a cada 15 dias, cada semana, $5, para que o senhor compre flores e coloque na sepultura do meu filho. Ele falou, então é a senhora que dá. Pois é, meu filho faleceu há uns 2 anos, eu agora, né, não consigo mais, os médicos já me deram, né, um limite para o tempo da minha vida, não vou ficar muito nesse mundo mais, né, completamente exaurido, desanimado. Aí o porteiro, né, do cemitério fala para ele, senhora, eu tenho que pedir um perdão à senhora, mas com o dinheiro que a senhora me dava, eu comprei realmente as flores. Mas aqui no cemitério, poucas são as visitas, e creio que, né, eles não vêm aqui para cheirar, para apreciar as suas flores. Então, eu pego, porque eu faço parte de uma instituição de ajuda, e levo aos asilos e aos hospitais. E lá, esse gesto singelo das flores ajuda a animar a vida de outras pessoas, porque elas apreciam a sua cor, as suas cores, o seu cheiro, né, o ambiente onde ela se encontra. A mulher então mandou o chofer seguir em frente com o carro. E ficou aquela interrogação. Aí, passado alguns meses, ela voltou ao cemitério, só que agora de uma forma diferente. Ela mesma estava dirigindo. E ela, ao invés de chamar o zelador, o porteiro, ela foi lá e falou, eu vim aqui para agradecer ao senhor. Eu falei, agradecer? Sim. Porque eu fiquei refletindo no que você tinha falado, e realmente, ao invés de levar as flores para a sepultura do meu filho, eu comecei a ir nas instituições, nos asilos, nos hospitais, levando essas flores em nome do meu filho para outras pessoas. E a partir do momento que eu vi a alegria no olhar das pessoas, ao sentir, né, o cheiro das flores, as cores dela, e ao mesmo tempo proporcionar ali um contato com essas pessoas, eu consegui a cura, não sei como, não me pergunte, ela disse, né? Mas hoje eu já consigo, eu estou viva, bem fortalecida, morrendo, entre aspas, de saudade do meu filho, mas com um foco diferente. Porque aquilo que fazia ela se recrudescer, a tristeza de ter perdido o filho, né, e levar as flores como forma de lembrança a ele, ela teve um insight, mudou o foco para algo que poderia fazer em nome do filho dela, porque ele estava, né, a gente sabe na espiritualidade, talvez tenha a oportunidade de estar mostrando como ela está agindo, porque eu creio que aqueles que nos precedem no plano espiritual querem ver a gente bem, né? Você imagina, você acha que um pai quer ver o filho aqui, meu pai, triste, chorando e amargurado? Claro que não. Pelo menos eu penso dessa maneira, eu quero ver meu filho bem. Olha, eu não estou aí, mas ele está bem, que bom que ele está conseguindo andar com seus próprios pés. Né? E a gente a mesma coisa, meu pai foi, minha mãe foi, estejam bem, ficam bem aí, porque aqui eu me viro e vou seguindo em frente. Porque aí a ajuda é mútua, a gente fica feliz com a felicidade do outro. Quer dizer, aquilo que serve de motivação para o meu desânimo, né? Se eu tenho essa percepção, aquilo que a gente falou antes, de fazer uma reflexão sobre o que me desanima, talvez eu mude esse foco. Não, eu vou transformar isso aqui. Peraí, isso aqui não está legal, não. Né? Ao invés de vivenciar esse luto de forma a recrudescer, eu vou vivenciar honrando. Quantos pais, a gente já viu isso em muitas ocasiões, às vezes perdem o filho tragicamente, numa situação, né, horrível,
e que encontram motivação fazendo uma instituição de ajuda a pais que estão passando por aquela situação em algum momento, ou por familiares que estão passando por aquela situação, ou ajudando a prevenir para que aquela situação não aconteça com outras pessoas. Quer dizer, o motivo está, né, a motivação, o ânimo de fazer, transformar algo que foi péssimo, que foi ruim, né, em algo positivo. Porque decepções a gente vai ter na vida. E a gente tem quantas e quantas, diariamente a gente tem decepções. Isso faz parte da nossa trajetória mesmo, porque a gente está caminhando com outras pessoas que estão, apesar de estarmos todos nesse mundo de provas e expiações, nós não estamos em níveis iguais. Em algumas coisas talvez eu esteja mais evoluído, em outras coisas o outro está mais evoluído que eu. E a gente está tentando aprender junto. Tem gente que é mais paciente, eu sou menos paciente, por exemplo. Né? Mas a gente está aqui aparando, é como a pedrinha lá no seixo do rio, né? Que a água vai passando, uma vai esfregando na outra e vai arredondando, mas teve que ter esse atrito, no sentido de convivência um com o outro. A gente está aqui nesse mundo, é para isso, é para conviver com o outro e aprender com as experiências também do outro, né? Aparando, nos polindo. Decepções, ingratidão, quebra de afeições. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem uma fonte de amarguras? Olha que interessante, porque aqui fala da amizade, as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade, deu trava-língua aqui, dos laços de amizade, não são também para o homem uma fonte de amargura? Geralmente a gente se decepciona mais com o inimigo ou com o amigo que falha conosco? É com o amigo, né? Porque não, fulano de tal me conhece como a palma da minha mão e não poderia ter feito isso. Mas a gente esquece que ele, assim como eu, é um ser falho. E a gente se decepciona talvez mais com ele do que com aquele que a gente considera como rival, como inimigo, né? E não dá a oportunidade de compreensão, de perdão, de compreender que cada um tem a sua jornada e que a gente vai falhar. Eu vou decepcionar alguém na vida em algum momento e ela vai me decepcionar também, mas a partir do momento que a amizade é estabelecida em um laço mais forte, a gente fala, ó, fulano, aquilo que você fez ou que você falou, eu não gostei muito, não faz, né? Ou não foi sem querer, não foi, mas eu realmente aquele dia eu estava, quer dizer, mas a gente, né, não joga fora tudo aquilo que nos chegou a ser amigos daquela pessoa. Eu gosto muito da analogia da criança, né? Já falei, acho que em outra oportunidade, que eu gosto desse exemplo, dessa analogia, que criança, tá lá duas crianças brincando, daqui de repente o pau cai a folha, um mete a mão na orelha do outro, dá aquele berreiro, né? E os pais chegam, não sei o que, 30 segundos depois tá os dois brincando, e a gente chega, safado, né? Não tem vergonha na cara, não, mas é isso que deveria ser, o ideal é esse, quer dizer, ao invés de ficar de muxoxos, né, com raiva pela briga que aconteceu, deixa a briga de lado e vão brincar porque é mais gostoso. Então que a gente deixe o que é ruim de lado e vamos viver porque é muito melhor, né? Então assim, acho que essa analogia serve para a vida da gente, as decepções vão acontecer, sinto muito, né? Então que a gente aproveite como uma oportunidade de crescimento. E se a amizade que ela consolida, ela fica, às vezes, acho que talvez na maioria das vezes, quando a gente é baseado na sinceridade, no diálogo mútuo, a gente fortalece ainda mais esse laço de amizade, ele se fortalece mais, porque a gente sabe que o outro é imperfeito, sabe que vai escorregar, assim como eu também, que a gente falou do outro escorregando, não esquece dos escorregões da gente também, né? Mas o laço se fortalece mais vivo, e aí a gente aproveita a nossa jornada de uma forma mais positiva, né? E o desânimo não vai ter tanta força assim sobre nós. Amanhã é outro dia, é uma mensagem, uma citação do livro da Revista Espírita, 1868. É um trecho grande, mas eu vou colocar só um grifo aqui que eu trouxe. É um texto bem grandinho. Vós espíritas que estáis aqui, que recebeis instruções dos espíritos, sede pacientes, dóceis, conscientes de vossos atos. Não vacileis. Esperai com calma esse amanhã que vos deve livrar de todas as perseguições. Deus, para o qual nada é oculto, que lê nos corações, vos vê e não vos abandonará. A hora se aproxima e em breve estaremos no amanhã. Quer dizer, vamos fazer hoje, porque Deus lê nos nossos corações. A partir do momento em que a gente está realmente errando ainda, tropeçando ainda, mas que o nosso coração está
cada vez mais puro, mais expurgado, mais varrido, como diz lá nos escaninhos, varrido daquilo que é, expurgado daquilo que é negativo, mais a leitura que Deus fará sobre nós é positiva. Olha, ele errou isso aqui, mas olha como ele está hoje, olha como ele, né, como ele cresceu, como ele amadureceu, como ele está mais sábio. Porque é isso que vale. As nossas experiências, as decepções, a tristeza, a mágoa, os rancores, aquilo que a gente passou, espero que passou mesmo, né, no sentido de ficar no passado, são motivações para que a gente possa se animar a seguir em frente e ter outras vitórias, sabendo que do amanhã a gente vai colher, né, frutos cada vez melhores. Não vamos adiar para outra encarnação. Vou deixar para outra encarnação. Não sei quando que eu vou reencarnar de novo, quando vou ter essa oportunidade. Não sei em que situação que a gente vai desencarnar hoje. De repente a gente está esperando um nosso lar, acho que tem até a colônia Sagrado Coração aqui, né? A gente está esperando, será que vou ficar na colônia lá com minhas asinhas voando para lá e para cá? E de repente eu estou lá na beirinha do umbral, não sei, né? Então, que a gente faça o melhor que a gente puder, porque é bom fazer o bem, porque é gostoso quando, né, a gente oferece o que há de melhor no nosso coração e você recebe um sorriso de volta para ouvir, poxa vida, né? É gostoso quando você tem, às vezes você faz uma coisa de forma tão maquinal, e a pessoa, poxa vida, obrigado mesmo por você ter feito isso, que legal, não sei o quê, e você fala, né? É aquela motivação que a gente precisava para seguir em frente, mas que a gente aproveite essa jornada, essa caminhada, para realmente fazer aquilo que é de minha responsabilidade. Ou está na minha mão, eu tenho esse livre-arbítrio, então vou fazer o melhor que eu posso. Fácil? Não é de jeito nenhum. A gente vai desanimar em alguns momentos? Vai, isso faz parte. Mas foco, vamos olhar para frente, vamos olhar para o amanhã, que diz na Revista Espírita aqui. Para finalizar, tem uma mensagem de um senhor, estava lá um jovem, encontrou um senhor varrendo as folhas, acho que é muito comum nos Estados Unidos, aquele monte de folha lá, puxando as flores, e num gramado grande. Ele falou, seu João, né, que coisa boa seria que apenas com o desejo do Senhor, essas flores se juntassem de uma vez. Ele falou, o seu João falou pro rapaz, você acha que eu não tenho esse poder? Ele falou, tem, não. Com uma palavra, tem. E o que ele fez? Então, quero ver, seu João. Folhas, juntem-se aqui agora. E pegou o ancinho e... A lição dele é essa, quando a gente quer, que a gente faz, o desejo nosso talvez não seja cumprido, né, num milagre, mas com a nossa motivação, com a nossa vontade. E aí, esse rapaz disse que foi fazer as pesquisas dele sobre aquelas pessoas que passaram pela ciência, que a gente já vê a coisa pronta, mas o quanto elas tiveram que estudar, o quanto elas tiveram a ingratidão ao lado dela, o quanto elas tiveram que ser diligentes no seu trabalho, o quanto em portas bateram e foram fechadas, até chegar naquilo que para nós está pronto, né? Então não espere, né? Que a gente não espere esse amanhã, que a gente vou fazer o melhor que eu posso, da melhor maneira possível, sendo diligente, pegando ali o ancinho, juntando as folhas, né? Enquanto eu estou aqui, né? Porque aí depois as coisas vão acontecer e vão acontecer. E assim, o universo conspira. Tem uma frase que fala que o universo conspira ao nosso favor, e conspira mesmo. Parece que as coisas vão dando certo, né? De repente vai acontecer alguma coisa negativa, faz parte. Porque é para a gente lembrar também, opa, vamos lá, você está sendo testado, então vamos aproveitar da melhor maneira possível. Espero que ninguém saia desanimado daqui hoje, né? Que a gente saia mais motivado, um pouquinho que seja, para seguir em frente na nossa jornada, né? E que a gente possa aprender juntos e que essa jornada seja cada vez menos difícil. Fazer a prece? Posso fazer? Quem quiser fechar os olhos, então. Tentar mentalizar, principalmente, cada um de nós que aqui se encontra, o seu mentor, o seu anjo guardião, para que ele esteja com as suas mãos sobre nossas cabeças nesse instante, nos ajudando, nos fortalecendo cada vez mais, nos motivando a encontrar dentro de nós a força, o potencial necessário para seguir em frente na nossa jornada. Senhor Jesus, mestre e irmão, enviado por Deus em nosso auxílio, junto com a falange que forma o Espírito Santo,
queremos agradecer pela oportunidade e pedir para que nos ajudem nessa jornada, para que possamos enxergar aquilo que muitas vezes fechamos os nossos olhos, que possamos enxergar as nossas imperfeições, as nossas amarguras, nossos defeitos, mas que possamos também enxergar as nossas virtudes, o nosso potencial, a nossa força, que muitas vezes está sob um lençol e a gente não consegue ver. Ajude-nos a compreender que cada um tem a sua jornada, a sua maneira, mas ao mesmo tempo estamos todos com o mesmo objetivo, que será, mais cedo ou mais tarde alcançado por nós, que é a felicidade com Deus. Que cada um que se encontra nessa casa hoje seja um multiplicador do bem através do seu exemplo, ainda que carregando muitas imperfeições, mas que assim, dia após dia, passo a passo, possamos caminhar em frente, fazer de forma diligente o nosso trabalho e reconhecer as pequenas conquistas que temos no nosso dia a dia, vivendo em felicidade junto com aqueles que cruzam o nosso caminho e aproveitando cada oportunidade que nos é dada. Que possamos voltar para as nossas casas melhores do que aqui chegamos e que possamos no dia a dia praticar o que a espiritualidade nos inspira com a plenitude do nosso coração, oferecendo o que há de melhor em nós e contribuindo na transformação desse mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração, começando por nós. Que assim seja. Agradeço a oportunidade, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que a gente tenha sido uma mensagem positiva. Boa noite para todos.